Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Com muito favor, claro, um dia de favor pode definir anos de vida. E quando o cenário é ruim, tudo parece impossível, esse é o momento propício. Porque vai ficar, para Deus se manifestar, porque vai ficar evidente que foi Ele. Então levante-se com confiança, porque a sua fonte não está fora de Deus, sua fonte é Deus. Sua fonte não é o governo, não é a economia, é Deus. Você não tem que se prender ao que está acontecendo no mundo, mas a palavra de Deus. Esse é o ano de Josué, da unção de Josué. E o que você lê, você tem meditado em Josué 1, do 1 até o 9? O que está lá para a gente fazer? Quais foram as orientações? Olha, afia bem a sua espada e treina dia e noite. Foi isso? Não. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Onde você colocar a planta dos pés, eu vou dar a você. Seja forte e corajoso. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Medita na palavra dia e noite, porque só assim você vai conseguir cumpri-la. E então você vai ser bem-sucedido e vai prosperar. O que eu disse para você? Seja forte e corajoso. Não desanime, não se apavore, porque eu estarei com você por onde andar. Esse foi o nosso combinado no dia 31. Que toda vez que você se sentisse abatido, desanimado, você ia meditar mais um pouco em Josué 1. Porque tudo que nós precisamos, nós encontramos nessas escrituras. Tudo que temos que fazer é meditar nelas, como o Senhor nos mandou fazer, e nos apossar. A batalha era espiritual. A batalha é espiritual. Se você vence no campo da fé, você vence aqui no campo físico material. Vença no campo espiritual. É uma batalha de memórias, de lembranças. Sim. Há uma batalha na mente. Você vai lembrar do quê? Do que não aconteceu? Das coisas ruins? Vai olhar para onde? Para o que está acontecendo no mundo, para as circunstâncias? Ou vai se lembrar de tudo que Deus já fez por você? E vai olhar para Ele, para a palavra dEle? Se você ceder para os seus sentimentos, você vai perecer. Porque os sentimentos estão aí. E esse tem sido o problema de muita gente. Sentimentos. Estão se movendo com base neles. É o que sentem, são levados por suas emoções, e acordam pensando um monte de bobagens, sentindo, porque pensamento gera sentimento que gera uma ação, aí começa a falar bobagens e fazer bobagens. Aí pergunta, por que está tão mal? Porque está fazendo tudo o contrário do que foi ensinado. A batalha é espiritual, a conquista de Canaã era uma batalha espiritual. Tanto que você não encontra sobre armas, sobre treinamentos, nada.
Você encontra o tempo todo escrituras como e o Senhor entregou, e o Senhor lutava por Israel, e o Senhor exaltou, e o Senhor abençoou. Não foi a espada nem o arco que deram a vitória a vocês. E encontramos o segredo do sucesso de Josué, não deixar passar nada de tudo que recebeu de Moisés. Ele foi radicalmente obediente. Um homem que diante de uma nação disse, vocês vão escolher o que vocês vão fazer, vocês são livres para escolher, mas eu e a minha casa já decidimos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você vê um homem forte, convicto, que não era influenciado pelas circunstâncias, um homem que tinha o domínio de sua casa, que era uma figura forte, segura para a sua família, que decidia pela família, porque, óbvio, se você tem alguém que sabe liderar porque se autolidera, você vai seguir essa pessoa. É óbvio que não teremos nenhuma dificuldade de nos submeter a alguém que tem autogoverno, que é governado por Deus, que claramente você vê que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Essa pessoa sabe muito bem onde ela está, quem ela é, para onde ela está indo, o que Deus espera dela. Ela não faz o que o mundo espera dela, ela faz o que Deus espera dela. Ela não faz o que as emoções estão pedindo, ela faz o que o Espírito está direcionando. Ela não vive em busca de aprovação de pessoas, mas de Deus. Ela responde como Pedro e João responderam, mais importa agradar a Deus do que a homens. Como Paulo respondeu, se eu buscasse agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então, é óbvio que nós queremos fazer o melhor para as pessoas, amamos as pessoas e vamos andar em amor. Agora, submissão é a Deus. Nós queremos a aprovação de Deus. E nós vemos claramente que Josué não teve problema nenhum em confrontar uma nação inteira e deixar claro a posição dele. Então, ele continuou sendo guiado por Deus. E não por sentimentos, emoções, circunstâncias, dificuldades. Ele viu as mesmas dificuldades que todo mundo viu. Mas ele olhou para Deus. E quando nós olhamos para Deus, fazemos de Deus a nossa fonte, nada pode nos deter. E é isso que o Espírito Santo vem falando. Se você se lembrar, se você aceitar o que Satanás está enviando através dos dardos dele, você vai perecer, você vai perder energia, força, sonhos, você vai desanimar. Mas se você pegar a memória certa, possuir, resgatar, orar por uma restauração de memória e trazer à memória o que pode te dar esperança, porque se um pensamento não te dá esperança, ele não provém de Deus. Lembrar de tudo que Deus já fez e não das coisas que não aconteceram
e que não foram legais. Lembra de tudo que Deus já fez. Porque isso vai te encher de força, de energia, de vigor. Sua fé vai crescer e vai te dar ousadia para se levantar e dar passos muito mais ousados de fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o que estão dizendo. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. No pior lugar. Se você já se esqueceu da história de Isaac, então eu quero refrescar a sua memória. Numa crise, no pior momento, Deus mandou aquele homem ficar e plantar, não comer a semente, mas derramar a semente. E naquele ano, onde as circunstâncias eram terríveis, ele prosperou altamente, atraiu a inveja do inimigo. Então, ou você vai crer no que diz a palavra, ou você vai continuar crendo no que todo mundo está falando, no que os noticiários estão anunciando, os especialistas, todas as previsões sobre a economia. Se você se encher disso, você vai travar. Você não vai conseguir andar. Não vai se mover. Você vai ter medo. Porque aí você começa a ouvir. É desemprego, empresas estão fechando, todo mundo está indo embora, a carga tributária está aumentando, e a criminalidade, e aí você vai se enchendo do lixo. Quando a direção para nós é nos enchermos da palavra. Medita na palavra de noite, porque só assim você vai conseguir cumprir. Então, se você não está conseguindo obedecer, cumprir, é porque você não está meditando na palavra de noite. Você está aí no seu celular, lendo notícias, vendo vídeos que não acrescentam, ouvindo especialistas, né? Previsões e previsões negativas. Quando você deveria estar como uma criança, e se não nos tornarmos como uma criança, não vamos herdar o reino dos céus. Assim, puro. Simplesmente se joga no Senhor. E a despeito de tudo, você dá passos de fé e você crê que acima de tudo isso tem um Deus vivo, poderoso, verdadeiro, forte, que nada pode detê-lo. Se Ele quiser te abençoar, Ele te abençoa. Então por que você não crê? Tudo é possível que crê. Fica com a palavra. Mas se nesse momento você está aí, então, é porque você está cheio de você ainda. São questionamentos e questionamentos, você tem que se livrar disso. Ou você crê ou você não crê. Seja feito conforme a sua fé. Deus não está preso a nada. Leia a Bíblia. Esse é o problema de quem não lê a Bíblia. Foram em circunstâncias dificílimas que Deus operou. Lembra de Gideão? Que o Senhor dificultou mais e mais, diminuindo o exército dele? E ele teve uma das maiores vitórias da Bíblia? Lembra disso? Então, tá aí. Tá aí. Você vai encontrar Deus fazendo coisas grandes com nada, com coisinhas mínimas que foram colocadas nas mãos dele. Então nós vamos encontrar diversas vezes nas Escrituras situações dificílimas, onde só tinha uma saída, depender de Deus. Tinha como Davi vencer Golias? Não. Mas ele venceu porque ele creu.
Tinha como Gideão vencer Midian? Não, mas ele creu em Deus. Entendeu? Aí está o segredo. Você crer em Deus. Não é o que você tem ou não tem, o que alguém pode, mas Deus pode. Deus pode. Lembra de Abraão? Que estava pegando Isaac nos braços com 100 anos e uma mulher de 90 anos dando à luz? Então esse Deus não mudou. Ou nós vamos crer nesse Deus, ou nós vamos beber do espírito do tempo e aceitar o que está aí. Olha aqui, ó. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Nós precisamos tomar cuidado para não agir igual os discípulos, que tinham um pão no barco. Será que eles guardaram, esconderam? Não quiseram oferecer para multiplicação? Enquanto tinha gente como aquele menino dando o lanchinho dele, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes aquele que tem tão pouco está oferecendo o que ele tem, e às vezes nós podemos estar guardando o que nós deveríamos estar oferecendo. Entendeu? E eles haviam se esquecido de levar pão, ou seja, os cestos cheios de pães e peixes. Isso significa que eles esqueceram dos milagres. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Quer dizer, ó, vocês precisam ter cuidado com as influências, com a contaminação religiosa, humanista, política. Se Jesus advertiu, é porque isso estava tendo um peso. Veja que eles já tinham se esquecido do milagre. Por quê? Dos milagres. Por quê? Porque eles talvez estavam aí se enchendo de lixo. E Jesus advertiu. Mas olha, você pode estar andando com Jesus e não ter discernimento nenhum, revelação nenhuma. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Você vê o quanto uma pessoa pode ser rasa? Percebendo a discussão, Jesus lhes disse: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Então, se o coração, quando uma pessoa não entende, ela não percebe o que Deus está fazendo, é porque o coração dela está endurecido. Isso significa que tem muita gente com o coração endurecido, porque não está compreendendo o que Deus está fazendo, o tempo que está vivendo. Esse é o melhor tempo para você viver a glória de Deus. Eu comparo esse tempo que nós estamos vivendo muito com o tempo da pandemia, que foi o melhor tempo para nós. Por quê? Porque naquele momento eu vi gente que sabia que não tinha onde se agarrou a Deus. E quando se agarraram a Deus, elas viveram o melhor momento da vida delas. O melhor momento da vida delas. Porque elas usaram a fé. Elas não guardaram, elas não comeram a semente, elas derramaram a semente. E foi quando elas mais prosperaram e cresceram. E agora? Onde você está colocando a confiança? Você está esperando que o homem faça algo por você? Espere em Deus, coloque a sua confiança em Deus. Vocês têm olhos, mas não veem? O Senhor pergunta. Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quer dizer, vocês têm olhos, mas não têm visão. Têm ouvidos, mas só escutam. Vocês não se lembram do que deveriam se lembrar. Já se esqueceram de tudo que deveriam lembrar, ter guardado. Vocês não estão com uma boa memória dos feitos, da grandeza do Senhor.
Quando eu parti os 5 pães, vocês não se lembram? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12 responderam. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7 responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Será que vocês não entendem que eu não estou falando de pão, de suprimento, de comida, do que você vai vestir, paga a conta? Vocês não viram que eu supri com pouco? O problema de vocês não é a falta do pão, ou melhor, vamos ampliar, falta de dinheiro, falta de emprego, é falta de revelação da palavra, de compreender o mundo espiritual, é a falta da fé. Esse é o problema de vocês. Foi isso que Jesus falou. Vocês estão falando de pão. Que pão? Vocês não viram o que eu fiz? Isso é problema para mim? Não, isso não é problema para mim. O problema está em vocês, é mais profundo. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não compreendem, o coração está endurecido. Vocês ainda estão cheios de contaminação, estão dando lugar a contaminações. Vocês se lembram do que é ruim, não se lembram do que é bom. Esse é o problema de vocês. Então eu creio que Deus está falando com você, que seu problema não é financeiro. Você está com medo disso? O Senhor está dizendo para você, olha o que eu já fiz com 5 pães e 2 peixinhos. Lembra da pesca maravilhosa? Lembra das viúvas, a de Elias, a de Eliseu? E assim por diante. Não. Eu posso suprir. Eu posso prosperar, como prosperei Isaac. Eu posso te erguer como levantei José. Mas você precisa crer, ter um coração quebrantado, cheio de fé, se encher de boas lembranças. Lembrar do que eu já fiz, do que eu estou fazendo, meditar na coisa certa. Você precisa compreender o que eu estou falando. Você precisa entender, é algo profundo. Você está olhando para fora como se esse fosse o seu problema. Não, o problema está dentro. É um problema de fé, de entendimento, falta de revelação, falta de maturidade. Vamos. Deus quer fazer na sua vida. Ele está deixando claro aqui. Não. Eu não estou falando, vocês esqueceram do que quantas pessoas eu alimentei e quanto sobrou. Então vocês estão olhando para a direção errada. Vocês precisam ampliar a mente de vocês. É isso que Deus está falando com você. Que o que você acha que é problema, não é problema. Que Ele pode resolver sim. Ó. Um negócio, um cliente, um contrato, uma ação que você ganha. Assim, ó. Um dia de favor pode mudar toda a sua vida. Pode definir o seu ano. Então, assim, o problema é mais profundo do que essa coisa rasa. Eles estavam no raso e o Senhor estava puxando eles para uma visão profunda, de entendimento, de revelação, de fé, de compreender o mundo espiritual. O Senhor tem vitória para você. Mas Ele quer que você cresça. E tudo que o Senhor vem trabalhando na vida das pessoas é um crescimento, é intimidade. É aquela palavra que eu não paro de repetir. Se aproximem de Deus. E Ele vai se aproximar de vocês com tudo que Ele tem e Ele é. E você vai ver o que Deus vai fazer. Se você der lugar a esse entendimento, você vai terminar esse ano disparadamente como o melhor da sua vida até então. Eu não tenho dúvida, falo isso assim, ó, com uma convicção absoluta. Eu sei o que Deus quer fazer. E Ele está fazendo e vai fazer na vida de todos aqueles que creem. Creia.
O segredo está aqui. Como uma criança pura e inocente, apenas creia. Creia, a despeito de tudo, creia e se joga em Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. E peço que essa palavra tenha entrado de forma revelada. Dê a ela, Senhor, capacidade para compreender, entender para a vida dela o que o Senhor está falando. Porque quando entra de forma revelada, que é uma explosão de entendimento dentro de nós, e nós colocamos em ação, damos os passos certos, nós atraímos o resultado certo. E é claro, está claro, que o Senhor está deixando muito claro que o Senhor quer fazer. O problema é que muitos não têm dado condições. Tem cedido para sentimentos, para circunstâncias, ao invés de dependerem totalmente do Senhor, andando por fé. O justo viverá pela fé. E se recuar, o Senhor não se agrada. Então, que essa pessoa ajuste agora a vida dela, se alinhe com o Senhor, se levante corajosamente, ousadamente e avance em fé. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de vitórias, de definições, de portas abertas, de sonhos realizados, de força, de visão, de entendimento, de sabedoria, de clareza. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, produtiva, criativa. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham compreendido e entendido que a palavra tenha entrado de forma revelada e essa pessoa, Senhor, já tenha dentro dela se ajustado, que nesse momento ela tenha essa clareza interna, essa revelação, e ela possa aqui fora se ajustar, se alinhar através da fé, com atitudes de fé e ousadas, porque o Senhor está deixando claro, eu vou fazer, nada tem o poder de impedir, a não ser a incredulidade. Haja fé e eu vou mostrar a minha força na sua vida. Obrigada por tudo, peço a sua bênção, dou a minha bênção, te louvo por tudo, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32269449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje temos reuniões às 7, às 19h30, atendimento o dia todo, amanhã Casa Firme, domingo uma bênção especial para todas as mamães. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Siga Bispa Cleo no Instagram, @Bispa Cleo. Fique por dentro de tudo que acontece no Ministério Mudança de Vida. Receba conteúdos exclusivos. Curta, comente e compartilhe com seus amigos.